para o senhor, deputado, que nós estamos... Qual a surpresa, qual o mistério que mantém o ex-presidente Lula, a que o senhor atribui a permanência do ex-presidente Lula na liderança de todas as pesquisas para a presidência da República no ano que vem? Por mais que ele esteja aí investigado, né, condenado em primeira instância por um dos processos que ele responde hoje, toda vez ele tem que ir lá prestar depoimento em Curitiba, há toda essa investigação envolvendo o ex-presidente, mas perante a população parece que ninguém o substitui. Como é que o senhor explica essa preferência pelo presidente Lula? Denise, eu acho que essa questão tem duas vertentes, né, ou duas questões centrais, fundamentais. A primeira delas é que todas as acusações que são feitas contra o presidente Lula são muito frágeis, né, elas são muito inconsistentes. Você não tem uma conta do presidente Lula no exterior, você não tem uma mala de dinheiro, você não tem uma denúncia, você tem falas de delatores e que muitas vezes estão sendo pressionados a delatar. Olha a situação do Palocci, o advogado do Palocci agora há pouco dá uma declaração dizendo que o Palocci foi torturado para dar as declarações que o processo, pressionado pela equipe do Ministério Público de Curitiba, que queria encostar um advogado acostumado a fazer as delações. Então, as próprias delações premiadas estão entrando agora numa fase de questionamentos muito fortes, consistentes. Especialmente depois da JBS. Especialmente depois da JBS. Mas vem um acúmulo agora de informações chegando aí enorme sobre o tema das delações. Mas, então, as denúncias contra o presidente Lula são denúncias muito frágeis. Uma denúncia do pedalinho, do o apartamento no Guarujá, lá de 100 e poucos metros quadrados, do sítio. Então, são denúncias muito frágeis e que não dão conta de compensar as denúncias que atingem outros integrantes da República. Deputado, desculpa, as malas de dinheiro... Não são denúncias frágeis, não, né? São denúncias pesadas, algumas com provas assim, evidentes. Tipo qual? Eu vou enumerar. Primeiro, o senhor falou do pedalinho. O sítio. O sítio, é claro que, apesar de não estar em nome do presidente Lula, ele usava, porque ali estavam objetos pessoais do Mas ele nunca desnegou Lula. que usasse o sítio? Não há uma negativa. Mas ele não só usava, ele reformou, ele usava no sentido de que era dele. E não estar em nome dele reforça a denúncia. Por outro lado, tem a história do triplex também, que ele foi visitar e o próprio representante da empresa disse que era para ele. E, por outro lado, também o Instituto Lula, a compra do terreno para o Instituto Lula, são várias provas que indicam que realmente ele recebia presentes das empreiteiras. Mas a Maria, e você está falando todo aqui de casos que aconteceram depois que ele saiu da presidência da República. Veja você, o presidente Lula é o único ex-presidente do mundo que não pode dar uma palestra, que não pode dar um seminário. O Obama agora está andando o mundo, dando palestra, ganhando rios de dinheiro para fazer isso e tal, e patrocinado por empresas. Então, o Fernando Henrique Cardoso, quando saiu da presidência da República, antes de sair da presidência da República, reuniu os empresários no Palácio do Alvorada, os mesmos empreiteiros que estão aí, e pediu: eu preciso que vocês me ajudem com o meu instituto. Então, o presidente Lula é o único que não pode fazer isso. Né, que tá sendo, por isso que eu volto a dizer que as denúncias são todas elas frágeis. Não há absolutamente nenhuma intervenção do presidente Lula em nenhum contrato da Petrobras ou de qualquer empresa para dizer: faça esse contrato porque eu quero receber mas no momento em que ele facilita a chegada desses empresários à Petrobras, levando muitos deles a conversar com o presidente Dilma Rousseff, na época dos muitos contratos ainda no governo Dilma, isso não pode caracterizar aí uma interferência indevida no momento em que ele como um lobista... Denise, mas um presidente da República, um ex-presidente da República, é óbvio que é procurado por todos os setores da sociedade brasileira. Nós aqui estamos cometendo um outro equívoco enorme, eu tenho falado sobre isso sempre que posso. Se você recebe uma empresa chinesa aqui no Brasil, a empresa chinesa que vem investir no Brasil, ela vem investir com recurso de onde? Com recurso do governo chinês, do BNDES chinês, a empresa americana, a francesa, a sueca, qualquer uma delas. Os suecos agora venderam aviões para o Brasil
Vão ser financiados os aviões pelo governo sueco, que tem todo o interesse em ajudar a empresa nacional. Então, é verdade. Nós estamos criminalizando. Isso não é crime, mas gente. O que a justiça está apurando, o senhor tem razão. Mas o que a justiça está apurando é que havia contrapartida para os financiamentos. Né? Não, mas aí você está entrando numa outra coisa. Uma coisa é você pegar recursos para o seu bem-estar pessoal ou para você enriquecer. Outra coisa que nós estamos confundindo nesse processo sempre é financiamento de campanhas eleitorais, que existe no Brasil desde 1500. Né? E que nós acabamos com o financiamento empresarial agora, fazem 2 anos que nós acabamos com o financiamento empresarial. Então, isso também é uma coisa muito ruim que nós temos produzido neste momento no Brasil. Eu dou graças a Deus que nas minhas últimas 2 campanhas eleitorais, eu não tive 1 centavo de nenhuma empreiteira envolvida com a Petrobras. Contribuição oficial. Contribuição oficial. Porque se eu tivesse contribuição oficial, qualquer delator podia ter chegado lá e ter dito, não, eu dei uma contribuição oficial para o deputado Marco Maia, porque está lá na conta dele, porque ele me ajudou em algum negócio, em algum... Nesses meus 4 mandatos, eu tenho na minha cidade de Canoas uma refinaria da Petrobras, na minha cidade. Eu nunca estive na Petrobras. Aliás, eu tive nesses 4 mandatos, quase 16 anos de mandato, devo ter estado umas 2 ou 3 oportunidades na Petrobras. Na posse da Graça Foster, estive lá para tentar auxiliar e resolver um problema dos trabalhadores da refinaria de Ipiranga, de Rio Grande, que havia sido comprada, negociada com a Petrobras, e talvez tenha tido uma outra oportunidade para tratar algum assunto relacionado a algum patrocínio da Petrobras para algum programa social e tal. Nunca estive lá para tratar de nenhum assunto, mas se eu tivesse, de nenhum assunto relacionado com nenhum tipo de empreiteira, mas se eu tivesse uma contribuição oficial na minha campanha de alguma empreiteira que tenha sido investigado, o cidadão poderia ter dito que aquilo era fruto de um contrato e eu estaria respondendo até agora. Voltando à pergunta da Denise. Então, o senhor conclui. Mas eu quero concluir Sim, a pergunta da Denise que ela me fez, que eu disse que eram 2 coisas, né? Então, a primeira é essa, que eu acho que exageram aqueles que acham que o Lula tem algum problema de corrupção e tal, e o povo não é bobo, o povo está percebendo isso. 2, vou contar aqui até uma história peculiar e tal. Em 2014, eu viajei à China, junto com o Henrique Eduardo Alves, na época presidente da Câmara dos Deputados. Que hoje está preso. E Eduardo Cunha, que hoje está preso. Que também está preso. E nós fomos, o Eduardo Cunha, na época, era líder do PMDB. Não estava só ele, estava o deputado Antônio Embaçaí nessa missão também, estava o deputado Arlindo Quinagli. E nesta oportunidade eu conversei muito com o deputado Eduardo Cunha, que na época era líder do PMDB, mas já almejava a presidência da Câmara em 2015. E o deputado Eduardo Cunha, naquela oportunidade, dizia que a Dilma não se reelegeria à presidência do país, do Brasil. E ele apoiaria o Aécio Neves, ele declarava isto, que apoiaria o Aécio Neves. E eu dizia para ele já naquela oportunidade, deputado Eduardo Cunha, isto é uma ilusão, a presidenta Dilma vai ganhar esta eleição, por uma questão muito simples. Os programas realizados pelo governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, os programas sociais, são muito fortes, muito contundentes, eles chegam lá na ponta, eles resolveram problemas históricos da população brasileira. Então, o Luz para Todos, que levou 12 milhões de famílias a ter energia elétrica em casa que não tinham, o Minha Casa Minha Vida, que chegou a propiciar a moradia para milhares de brasileiros, o ProUni, que levou filhos de trabalhadores e trabalhadoras à universidade. Hoje mesmo, conversando com um prefeito aqui na Câmara do PP, aliás, do PDT, de uma cidade no interior, ele dizia, olha, eu não tenho como não votar no presidente Lula se ele for candidato, por quê? Porque eu sou hoje advogado e sou prefeito porque eu estudei no ProUni, eu e a minha esposa. Conheci ela na universidade, nós estudamos através do ProUni, se não fosse o ProUni nós não tínhamos tido condições de estudar. São mais de 18 universidades federais novas criadas no Brasil. Será candidato? O presidente Lula? Sim. Será candidato. Eu hoje não tenho absolutamente nenhuma dúvida disso. Mas isso ainda é uma discussão que tem que passar pela justiça, né? Tem que passar pela justiça. Gente, mas aqui... TRF da aqui primeiro, eu não acredito que o TRF da 4ª Região irá condenar o presidente Lula neste processo
do triplex. Porque, volto a dizer, não tem absolutamente nenhuma prova. O juiz lá da 4ª Vara de Curitiba foi completamente imparcial nesse julgamento. Porque ele não tem absolutamente nenhuma prova que diga que aquele... Tem um documento que diga que esse apartamento aqui é do Lula. Então, não há absolutamente isso. Então, primeiro, eu não acredito nisso. Segundo, que todos os prazos o raciocínio médios... dele é de que a falta de documento é a prova mais forte, né? Porque Mas o que é isso, gente? situações como esta, a pessoa tenta mesmo ocultar patrimônio. Gente, mas ali não tem não tem dinheiro, não tem ocultação. Aliás, tem o presidente Lula admitindo o tempo todo, olha, nós tínhamos o interesse de comprar o apartamento. Nós pagamos uma cota do apartamento. Depois não compramos porque não nos interessou mais o apartamento, eu não tive mais interesse no apartamento. Isso é uma coisa completamente normal. Eu conto uma história, uma história pessoal, porque eu posso ser acusado de estar tendo alguma coisa. Há cerca de 4 anos atrás eu comprei um apartamento na Planta e paguei R$700 por mês de lá até agora nesse apartamento na Planta. Agora o apartamento está ficando pronto. A construtora chegou para mim e disse, olha, Marco, eu preciso te repassar o apartamento. Tu tem que me dar 250 mil ou 300 mil reais pelo apartamento. Eu não tenho esse dinheiro para te dar. Então, como é que vão fazer? Eu não sei. Então, tem que fazer um financiamento. Eu também não posso fazer financiamento, eu não tenho recurso para fazer financiamento. Qual é a opção que ele me deu? Não, então nós temos um outro prédio que nós estamos iniciando a obra, que vamos entregar em 2021. Então, eu pego aquele dinheiro que tu deu, aqueles 700 pila por mês que tu deu há 4 anos, somo tudo aquilo, desconto 6%, que é a troca do imposto, e tu vai dar de entrada nesse outro que tu vai continuar pagando os teus 700 pila por mais 5 anos, para lá em 2021, tu vê se tu vai ter condições de fazer. Não tem crime nenhum nisso. Onde é que está o crime nisso? É uma situação completamente... Você não foi não presidente tem, mas vai ter da toda uma República. briga judicial ainda, né? Mas eu primeiro estou dizendo isso. Segundo, eu quero dizer o seguinte, se não houver malandragem, certo? Porque nós estamos vivendo também um estado de exceção. As pessoas julgam, prendem, fazem condução coercitiva. A lei, ela deixou de existir há alguns anos no Brasil. Né? Se vou levar, nós temos agora aí o caso de um professor, de um reitor de uma universidade que se suicidou, né, em função de uma situação vexatória que ele passou, de uma condução coercitiva desnecessária. Né? Então, se a regra do jogo for cumprida, o presidente Lula não será julgado até o dia do seu registro para a candidatura. Por quê? Porque esse é um processo normal, natural. Os recursos que vão ser utilizados daqui até lá e tal. Agora eu já vi aqui um julgamento de um recurso do presidente Lula, que em outros casos demoram 6 meses, 7 meses, 8 meses, ser julgado em 72 horas por um juiz. O pedido de anulação do impeachment no STF já vai fazer 1 ano e 2 meses que está lá para ser julgado e não andou um passo dentro do STF. Aliás, agora antes de sair, o Janot fez o seu parecer, mas faz 1 ano e 1 mês e não andou. Agora é óbvio, se houver a intenção de fazer malandragem, maldade, de tentar julgar antes para impedir, por exemplo, o Lula de ser presidente, bom, aí isso se for no ritmo normal, o presidente Lula será candidato em 2018. O senhor acha que ele transfere votos? O PT tem esse plano 2? Olha, até hoje ele transferiu, né? Tanto que ele elegeu o Haddad lá em São Paulo, elegeu a Dilma Mas não presidenta. reelegeu o Haddad, né? Não reelegeu, porque aí já era o Haddad sozinho, né? Eu não tenho como fazer milagre quando alguém não responde à altura da disputa política que teve em São Paulo. Então, aí já não faz milagre. Eu acho que se o presidente Lula botar a mão em cima de um candidato na próxima eleição, se ele não quiser ser candidato, se ele optar por não ser candidato e botar a mão em cima de alguém para ser candidato, essa pessoa tem grandes chances de ser eleita. Quem que o senhor acha que dentro do PT tem chance de ser esse segundo nome aí? Haddad ou Jacques Wagner? Eu já ouvi falar nos dois. Eu acho que o PT tem muitos nomes. O PT tem o Haddad, tem o Jacques Wagner, tem a própria Gleisi Hoffmann, que cresceu muito no último período. Nós temos o Tarso Genro, é uma possibilidade também. Gaúcho vem bem.
né, numa disputa como essa. Mas o PT não tem plano B. O plano do PT, o plano A do PT é o Lula. E o Lula quer ser candidato. Virou agora uma questão de honra para o presidente Lula ser candidato. Ele diz isto, ele externa isto. E as caravanas que ele tem feito pelo Brasil têm deixado muito claro o potencial eleitoral dele, gente. Olha, eu acompanhei em Recife, em Pernambuco e na Paraíba a caravana do presidente Lula. Não fui em toda a caravana porque não havia condições objetivas de ir, mas fui a 2 estados, Pernambuco e Paraíba. E você vê o carinho, o sentimento que o povo tem por ele nas ruas, por onde ele passa. As caravanas, né? Então, meio Você acha, Zé? Não, Zé, pelo amor de Deus. Vá junto na próxima, a Minas Gerais. Vá junto, Pernambuco. que você vai ver a quantidade de gente. Óbvio, o Lula, ele não pode ir a todos os lugares. O Lula é uma pessoa que não pode sair na rua, não pode andar sozinho, não pode... Né? Então, sempre houve um cuidado de preparar, de organizar bem as campanhas. Os atos todos foram atos maravilhosos, Perfeito. Fantásticos, de muita gente na rua. Por onde ele passa, vai uma multidão junto. Perfeito. Nós estamos aqui no Frente a Frente hoje conversando com o deputado Marco Maia. Ele é do PT do Rio Grande do Sul, uma pessoa muito importante no partido e uma testemunha ali muito forte dos últimos acontecimentos políticos no país. Afinal, está no 4º mandato, foi deputado durante 4 mandatos, isso não é fácil, e foi presidente da Câmara dos Deputados. E em 4 oportunidades, presidente da República, né? Porque tive essa oportunidade também. Exatamente, mas na época tinha vice-presidente, né? Tinha, mas o presidente viajava também e eu assumi 4 vezes. 4 vezes, exatamente. É isso. Então, nós vamos agora ao intervalo de 2 minutos e estaremos de volta em seguida.